vocês para morar aqui na igreja? Quem gostaria? E só viessem aqui ver vocês uma vez no ano? Não? Pela vontade do Senhor. Se a mãe prometer, a mãe tem que cumprir. Aí viesse aqui uma vez no ano trazer uma roupa nova. Era assim que a mãe de Samuel fazia. Ela ia uma vez no ano no templo, ela fazia uma túnica nova, uma roupa nova de linho, bonita, levava uma vez no ano e presenteava seu filho. Ela já ia sabendo que ela só ia ver o seu filho. Ela não ia trazer o seu filho de volta para casa, porque quando nós oramos e entregamos ao Senhor, nós não podemos tomar de volta. Então, todo ano ela subia ao templo e orava e agradecia ao Senhor, via seu filho e voltava para sua casa. Mas aí Samuel, ele estava morando no templo. E quem era o sacerdote no templo? Eli. Repete comigo, quem era? Eli era sacerdote. E Eli morava no templo. E Samuel estava morando no templo junto com Eli. Mas os filhos de Eli, eles estavam desobedientes. Quem foi que entendeu que eu falei que nós ia falar sobre obediência? Entenderam? Os filhos de Eli estavam desobedientes. Eli era um homem correto, andava reto diante de Deus, mas ele deixou de corrigir seus filhos, porque seus filhos ficou muito rebelde, e o pai falava, e os filhos não queriam nada, saber de nada, e o pai falava: menino, vamos para o templo, menino, vamos orar a Deus, menino, vamos preservar a presença de Deus, e os meninos de Eli não queriam nada, estava desobediente. E por causa da desobediência dos filhos, o pai pagou o preço. Acredita nisso? Quem é que gosta dos seus pais? Da sua mãe? Quem gostaria de ver o Senhor chamando a atenção da sua mãe por causa de vocês? Você gostaria? Está repreendido, meu irmão. Está repreendido um negócio desse. Você gostaria, meu irmão, de ver a sua mãe ser chamada a atenção por Deus? Olha, mãe, você vai ver o que eu vou fazer com você, meu mãe. Eu vou te botar no cantinho do pensamento, porque você não corrigiu seu filho e ele está desobediente, viu, Maísa? Já pensou, Maísa? O Senhor chegando para você e falando: Maísa, você não chamou atenção, você não colocou no cantinho do pensamento o seu filho, agora eu coloco você. Oh. É assim que Deus faz. Deus fez isso com Eli. Os filhos de Eli não quiseram obedecer e Eli... Amém, meu irmão? E aí não quiseram obedecer e o pai deles... Você sabe o que aconteceu com o pai? Pois é. Morreu. A irmã sentou aqui, ó. Faleceu. Foi. Os filhos também. Morreu por causa da desobediência. Mas antes que isso acontecesse, antes que ele morresse, o Senhor chamou Samuel no templo, ainda um menino lá, e a lâmpada do templo já estava quase se apagando. Quem aqui já ouviu falar da lâmpada do templo do Senhor? Não era lâmpada igual essa, não. A lâmpada lá ficava em um candelabro. É difícil essa palavra, né? Cai no candelabro, e aí tinha que fazer a manutenção lá do azeite, tinha que tirar o azeite velho, colocar o azeite novo, tinha que trocar a chama, porque senão a lâmpada se apagasse, e a lâmpada ali foi feita para nunca se apagar, mas foram deixando ali. A lâmpada foi se apagando, porque os filhos de Eli não cuidavam mais de nada. Eli já estava velho, e as coisas do Senhor foram ficando lá, sem fazer nada, sem ninguém dar atenção. E a lâmpada ali simbolizava o Espírito Santo. A lâmpada simbolizava o quê? Vocês estão entendendo a palavra? A lâmpada simbolizava o Espírito Santo. Mas eles não estavam cuidando da presença de Deus, eles não estavam preservando, não estavam cuidando, e estavam deixando as coisas andarem do jeito que queriam, e a lâmpada foi se apagando, e Deus viu que se dependesse deles, a lâmpada ia se apagar. Então Deus falou: não, antes que a lâmpada apague, eu vou chamar o menino. Esse menino está lá no templo que a mãe dele me ofereceu a ele.
com um voto que fez, e eu vou usar esse menino para não deixar o Espírito Santo, né, sumir do templo, ir embora do templo e o templo ficar sem o Espírito Santo. Eu vou usar o quê? Um menino. Aí Deus chamou Samuel e falou para Samuel: olha, Samuel, eu vou fazer uma coisa nova. Já pensou se você está lá deitado na sua cama e o Senhor chamar você como profeta e dizer: olha, Benjamim, eu vou fazer uma coisa nova em Porto Seguro e vou usar você. E aí, você fazia o que, Benjamim? Você ia? Quem mais aqui ia obedecer a voz do Senhor? Oh, glória! Se depender dessas crianças, as portas da igreja não vai fechar, a lâmpada não vai se apagar, amém? A igreja pode glorificar o Senhor pela vida dessas crianças corajosas que entendem a palavra do Senhor. Se depender delas, a lâmpada não vai se apagar, o Espírito Santo não vai embora da casa do Senhor, porque aqui Deus tem chamado. Assim como Deus chamou Samuel, Deus tem chamado cada um de vocês. Vocês sabem por quê? Vocês acham que a lâmpada do Senhor no dia de hoje está se apagando ou está bem acesa? Está se apagando? Então vocês acham que vocês estão no caminho certo para não deixar essa lâmpada se apagar? Tá? Se vocês estão no caminho certo para fazer a obra do Senhor, cuidar da presença do Senhor, cuidar do templo do Senhor, evangelizar, orar, jejuar e não deixar o Espírito Santo sumir? Sim? Amém, glória. Está vendo? Pais, parabéns para vocês. Tenho ensinado as crianças que eles são o futuro da... Vocês são o futuro da onde? Da igreja. Mas parece que estamos fracos hoje. Está cansado. Misericórdia. Né? Então é assim que Deus faz. Ele tem chamado vocês. E o Senhor chamou a Samuel. E Samuel disse para o Senhor: eis-me aqui. Fala que o teu servo... Vamos ouvir mais forte? Eis-me aqui. Fala que o teu servo... ouve. Agora para os pais ficarem atentos. Vocês estão atentos. O que os seus filhos estão vendo durante a noite, que eles estão ouvindo? Alguma vez os filhos de vocês já invadiu o quarto dizendo: meu pai, o senhor me chamou? Minha mãe, eu ouvi o meu nome, a senhora me chamou? Já ouviu? Já? E você disse o quê? Você ficou com medo? Você não foi perguntar ao pai e à mãe não se chamou você não? Você correu? Eu dei o futuro da igreja. O futuro da igreja está correndo da voz, Jesus, amado. Então, assim, é para os pais ficarem atentos, né? Porque Samuel, ele já estava deitado, ele já estava velhinho, como nosso pastor falou aqui. A visão dele já estava escura, ele já estava fraquinho, mas ele era entendido da palavra do Senhor. E quando ele ouviu que Samuel estava insistindo, que tinha uma voz chamando ele entendeu que era o Senhor chamando Samuel. E é para os pais ficarem atentos, porque às vezes, né, as nossas crianças fazem isso. Entra lá no quarto, a gente está quase dormindo, e ele chega lá: mãe, eu ouvi uma voz, mãe, e o coração está tudo. Aqui tem um que faz isso sempre, está bem ali. Levanta a mão aí, meu filho, levanta. Esse é meu filho, ele faz isso sempre. Ele invade o quarto gritando, chorando, que eu vi uma voz, e pode ser o Senhor, né? Chamando ele para orar. Eu falei para ele: vim para cá hoje. Eu falei: se tu ouvir a voz, levanta e ora. Se tu tiver com medo, repreende o medo. E se tu tiver com o coração feliz, é Deus falando com você. Se levanta e diz: eis-me aqui, Senhor. Fala que teu servo ouve. Mas estamos na geração de um servo tão medroso, que quando o Senhor chama, o servo não vai levantar e correr lá e falar: meu pai, eu ouvo. Não. Faz aqui, meu irmão. Ele começa o nome, meu irmão Davi. Meu irmão Davi está para debaixo do cobertor e começa a tremer. Jesus tem misericórdia. Se depender do meu irmão Davi, a lâmpada do templo vai fazer o quê? Vai apagar. Você vai deixar a mesma lâmpada se apagar? Olha que o Senhor conta com cada um de vocês para a lâmpada do templo continuar. Meu Deus, que fraqueza. Eu vou falar de novo. O Senhor conta com cada um de vocês para a lâmpada do templo continuar.
Você quase deixou a lâmpada se apagar, meu irmão. Meu irmão, se anima, meu irmão, para a lâmpada continuar acesa, meu irmão. Ó, troca o azeite do candelabro. Vai orar ao Senhor. Como é que a gente troca o azeite do candelabro? Vocês sabem? Não, meu irmão, não é assim não, meu Deus. Meu pai. A gente fala com esse menino, tia Tereza, direto como que a lâmpada fica acesa. É assim, ó, a gente faz um propósito com Deus. A gente faz um jejum, a gente faz uma consagração. Aí nesse período aí de jejum e consagração, a gente faz o quê? A gente ouve o louvor, a gente lê a palavra, a gente prega para outras pessoas, a gente vai evangelizar nossos vizinhos em jejum, viu? Não é para chegar na casa do vizinho comendo pão, não. É em jejum. Não come não, né? Vai em jejum. Aí você está fazendo o quê? Trocando o azeite das... Ninguém sabe? Meu Deus do céu. Quando vocês fazem isso, vocês estão trocando o azeite da onde? Da lâmpada. E aí a lâmpada continua acesa, porque vocês estão cheios do azeite de Deus. E os adultos estão entendendo? E vai deixar a lâmpada do tempo se apagar? Não, né, meu irmão? Né, meu irmão Alex? Mas não, né? Glória a Deus. Mas está sempre atento para trocar o azeite, em nome de Jesus. Então as crianças nessa noite, eu creio que elas aprenderam que a lâmpada do tempo não pode se apagar. E nós temos que estar atentos e não ser desobedientes. Porque o tempo estava desse jeito, a lâmpada estava se apagando, porque os filhos de Eli, eles se tornaram os filhos desobedientes. Ele era filho de crente, o pai deles era sacerdote, e a lâmpada estava se apagando, a presença do Senhor estava no templo, a arca do Senhor, a arca da aliança, morava no templo. Vocês acreditam nisso? Que a arca morava lá no templo, e eles não estavam cuidando da presença do Senhor? Eles estavam fazendo tudo que era errado. E o pai falava, mas o pai já estava velhinho, né? Quem é que tem um avô velhinho? Tem um pai velhinho, uma mãe velhinha? Ah, o pai não é velhinho, não? Estou defendendo o pai aqui. O pai não é velhinho, não, só o avô. Então, você sabe que o velhinho fica com pouca força, né? Não? 90 anos? Glória a Deus. Está forte ainda. Amém. Está igual Eli, mas Eli estava bem mais de 90 anos. E aí, os filhos foram desobedientes, e ele teve que pagar pelo erro dos filhos, porque ele não colocou os filhos no cantinho da disciplina. Então, quando o pai de vocês, a mãe de vocês, colocar vocês no cantinho do pensamento, não é para o mal, não. É para o bem de vocês e dela própria. Porque se vocês quiserem fazer o que é mal diante do Senhor, e a mãe não corrigir, o pai não corrigir, é só vocês que vai ser corrigido? Quem mais vai ser corrigido? Os pais também, né? Então, quando a gente chama atenção, eu costumo dizer uma coisa, que quando a mãe e o pai diz não pra gente, e a gente fica assim triste, mas a gente tem que aprender a traduzir o não. O não quer dizer, eu te amo. Quem é que vai aprender a traduzir o não a partir de hoje? O não do pai, o não da mãe quer dizer o quê? Eu te amo, estou cuidando de você. É por isso que a mãe e o pai dizem não, né, Eric? Eric entende isso, glória a Deus. Ainda que ele não goste, mas quando eu estou não, ele já sabe traduzir. Às vezes eu não gosto de ouvir um não, mas é necessário. Um não é necessário na vida de cada um de nós. Não é só das crianças, não. Os adultos também. As crianças de canela comprida também. Que às vezes nós oramos e pedimos ao Senhor alguma coisa. E o Senhor fala, não. Vou te dar agora, não. O Senhor está dizendo assim, eu te amo. Se eu te der agora, eu vou te perder. Eu te amo e se eu te der agora, você não vai saber receber. Eu te amo e se eu te der agora, você não vai saber cuidar. Então deixa para mais tarde. Nem assim que nossos filhos fazem? Eles querem algo que eles ainda não podem ter. E nós falamos o que para eles? Não, agora não. Quando você tiver mais juízo, eu te dou. E assim também o Senhor faz com cada um de nós. Nós vai lá, ora Senhor, eu quero, Senhor, me dá. E o Senhor diz, ainda não, pega mais juízo.
tiver mais juízo, eu te dou. Porque aí você vai saber administrar aquilo que você está pedindo. E eu não vou te dar agora, não. Aí nós ficamos o que com o Senhor? Nós ficamos tristes, porque o Senhor disse, não, eu queria tanto, eu orei, eu jejuei. Oh, meu Deus, e o Senhor não me deu. E o Senhor disse, eu estou dizendo que eu te amo. Não, é para dizer que eu estou cuidando de você. Eu não vou te dar agora, mas quando tu ficar maior, quando tu pegar mais juízo, eu vou te dar. Porque você acha que a mãe de vocês, o pai de vocês, não tem vontade de dar para vocês o que vocês pedem? Tem vontade? Tem. Toda mãe, ela quer o melhor para seu filho. Todo pai, ele quer dar o melhor para o seu filho. Mas às vezes também, nós temos que entender as condições do momento. Porque a palavra do Senhor, no livro de Eclesiastes, diz que há um tempo para todas as coisas. Há o tempo do Senhor para todas as coisas. Então, às vezes, se eu pedir alguma coisa agora, e o meu pai não puder me dar, eu não vou poder ficar triste. Eu tenho que entender se ele está na condição de me dar agora. Porque se eu fazer birra com o pai, e Deus está vendo e fala, então deixa ele no cantinho do pensamento. Porque se tu não colocar ele agora no cantinho do pensamento, eu coloco tudo depois. Já pensou um negócio desse? E nenhum pai merece o que o profeta Eli recebeu.